Eterno é tudo aquilo que dura uma fração de segundos, mas com tamanha intensidade que nenhuma força jamais o resgata. Carlos Drummond de Andrade. Bom, Sem Mim é um trabalho que é quase uma biografia, praticamente. É um trabalho que nasceu em meados de 2012 e tem uma força na minha vida e na vida de muitas pessoas. É um trabalho que faz muitas homenagens e que, apesar de falar da morte, também fala de renascimento. Ele fala da morte de muitas pessoas, inspirada em uma só, mas também fala do renascimento de muitas pessoas. Bom, Sem Mim já começa com um título com o S entre parênteses, então eu deixei esse acesso ao público. Quando você acessa o título do trabalho, você pode ler Sem Mim ou com o S entre parênteses e ler Em Mim. Eu acho que esse é um trabalho que ele foi construído sem mim, no caso eu, enquanto coreógrafa, porque enquanto eu estava dentro, enquanto eu estava criando, eu estava voltada para as minhas questões interiores e essas questões interiores estavam em mim, né? Ele é todo feito com base nas minhas experiências, nos meus sentimentos, nas minhas emoções, nas minhas narrativas. Então, sem mim, em mim, fica a cargo do público entender qual é o momento que ele acessa esse trabalho. Bom, o Sem Mim, ele fala da minha vida, ele fala da minha construção, ele fala da minha morte e da morte de um amor, na verdade. E ele fala desse renascimento, do meu renascimento. Em 2011, eu namorava e era uma pessoa muito especial na minha vida, nós éramos muito jovens,
Estávamos eu com 20 anos e ele com 21, e num dia desses qualquer, que a gente é pego pelas surpresas da vida ou da morte, ele sofreu um acidente e foi um acidente fatal. Esse acidente aconteceu num dia bem simbólico, porque era um dia de festa. Esse acidente aconteceu no dia 23 de junho. Para quem não sabe, é São João, véspera de São João. Então, tá todo mundo em festa, né? Comemorando. E estávamos voltando para casa, ele me deixou em casa e voltou para casa. E em algum momento ele quis voltar para minha casa para passarmos o resto da noite juntos, porque estávamos na minha casa comemorando e estavam comemorando também na casa dele. Nesse percurso, quando ele estava indo para minha casa, ele sofreu esse acidente e ele faleceu na hora. E dali em diante a minha vida teve uma transformação muito radical, muito crua. E aí eu comecei o Sem Mim numa sala pequena da nossa escola, com 3 bailarinos, o Tiago, a Bel e a Aline, que foram incríveis nessa jornada comigo, foram maravilhosos. Apesar de todos nós, né, eu também era uma jovem de 20 anos ainda. A Bel, acho que estava com 14, 13, alguma coisa assim. O Thiago, se eu não me engano, 16, 17, eu posso estar enganada, mas era também muito jovem. E a Aline, 21. Então, era tudo muito novo e tudo muito cruel. Mas eles toparam falar de tudo aquilo. Na verdade, eles toparam me ouvir. Eles toparam me ver. E eles me viam pela minha dança. Eles me viam por aquela proposta. E muito generosamente, eles não só dançavam, mas eles me acolhiam naquele momento. Eles entendiam os meus olhares, eles entendiam as minhas provocações, eles entendiam. E quando não entendiam, eles apenas acolhiam. Então eles foram muito generosos. Foi muito prazeroso e
revitalizante trabalhar com eles naquele momento, porque eles não tinham medo de mim. Eles não tinham medo de ouvir as coisas duras que eu estava dizendo. Então, na sala de ensaio, eu fui para a sala de ensaio realmente apenas com as minhas emoções. Claro que o meu corpo estava impregnado enfim, da minha vivência em dança. Eu danço desde os 9 anos de idade, e então das técnicas, das aulas, do curso, aquilo não ficou de fora. Mas eu não fui eu não fui para a sala de dança baseada no texto de autor tal, de teoria de autor tal. Eu fui despida de tudo aquilo, até porque esse processo me tirou algumas questões cognitivas. Então, a minha atenção era muito ruim, a minha memória tinha ficado muito ruim, o meu raciocínio, meu tempo de raciocínio, assim, eu sentia que eu vivia num mundo em slow motion, tudo muito dilatado, tudo muito devagar. E eu não queria falar de textos de outra pessoa, eu não queria falar de outra pessoa, eu sozinha já tinha muita coisa para dizer. Então eu fui baseada nas minhas memórias, nas minhas vivências, nas minhas recordações e no que eu queria, né, com aquilo. Então as cenas, elas foram construídas totalmente de forma intuitiva e sensitiva, eu acho. Então, apesar de estarem permeadas, né, pela minha técnica, pelo meu trabalho, pelo meu estudo em dança. Então, eu ia construindo a cena pensando nos momentos que eu vivi. Então, Sem Mim, do começo ao fim, ele não tem uma linha cronológica exata, mas ele passa por todos os percursos que eu vivenciei. Então, tem uma cena que eu criei pensando no momento em como eu me vi recebendo a notícia da morte dele, como eu me senti, que inclusive é a primeira cena do trabalho. É uma cena em que os bailarinos estão distribuídos pelo palco e cada um traz um movimento de prisão, né, de falta de ar, de pedir ajuda. Então são movimentos assim simples que vão começando devagar, devagar, devagar e tomam uma intensidade, uma velocidade, uma proporção. E é a primeira cena do trabalho e aquilo é exatamente o que eu senti quando eu recebi aquela notícia. É como se meu coração tivesse parado, mas que rapidamente ele começou a bater. Muito rápido, muito rápido, muito rápido, muito rápido, e eu perdi o ar.
depois chegou um novo bailarino, o Aleph, então o elenco efetivamente se consolidou. Aline, Aleph, Thiago, Bel e eu. E aí eu percebi que eu tinha uma ferramenta muito boa nas minhas mãos, que era o meu blog. Então, quando eu queria que eles acessassem alguma cena, assim, de algum sentimento, de alguma emoção que eu trazia, eu então selecionava algum texto que eu já tinha escrito, pedia para que eles lessem, e aí de acordo com o que eles sentissem, baseado no meu texto, mas também no que aquilo evocava neles, eu pedi que eles trouxessem aquelas emoções para os movimentos que eu trazia, para os movimentos que eu demandava deles. Então a construção começou a ter uma firmeza a partir daí. Então, assim, mais do que ensaios, era muito interessante porque durante os ensaios, eu trazia as movimentações, então a movimentação sem é realmente toda construída por mim, e aí, mas essas emoções eram ressignificadas pelas emoções deles, né, por aquilo que eles traziam. Então, era muito interessante porque nós tínhamos ensaios muito longos, porque depois que a gente começava, entrava na sala de ensaio, aquilo se estendia porque ninguém queria ir embora. Então, após os ensaios e tudo, a gente ainda passava muito tempo conversando, muito tempo. E eu conseguia falar muito, assim. Eles sempre saíam muito mexidos, muito emocionados. Óbvio que na época eu realmente não fazia ideia de como aquilo mexia com eles. Mas nós conversávamos assim, passávamos de 2, 3 horas após o ensaio, conversando sobre aquilo, sobre o que cada texto evocava, cada memória, sobre as coisas que eu vivi, sobre o que as pessoas me falaram, sobre as coisas que eu ouvi. E eles me ouviam muito generosamente, eles se instigavam com aquilo. A gente vive numa sociedade que as pessoas têm muita dificuldade em acessar suas dores, em falar sobre elas, em ouvir as pessoas que estão sofrendo. E realmente é muito difícil, mas é de uma importância, assim, sem igual. Então, esse trabalho para mim também foi um processo terapêutico, mas não só. Ele foi um processo que ressignificou tantas memórias, sabe? Ressignificou uma saudade enorme, que me fez acessar coisas dentro de mim que eu via tão esvaziadas, tão tristes, tão cruéis. E a dança ressignificou tudo isso. A parceria com aquelas pessoas na sala de ensaio ressignificou de uma maneira muito linda. E nesse processo também eu contei com o apoio da Jussiana Emídio, que uma amiga também, bailarina, que viveu todo esse processo junto comigo, esteve comigo, né, assim como muitos outros amigos queridos. Ela vivenciou, esteve muito presente, muito perto. E ela me ajudou nesse processo. Eu não sou do teatro, né? Não sou atriz, enfim, eu não era nem diretora na época, eu era só uma pessoa que estava falando de uma dor. Então, eu pedi ajuda nesse momento para que ela fizesse alguns direcionamentos, assim, me apontasse alguns caminhos, e isso somou muito no trabalho porque ela me via, né? Cada cena que eu trazia, ela sabia cada momento que eu passei, porque ela tava, né? Então ela conseguia ver tudo aquilo. Então, os direcionamentos que ela trouxe para mim, para os bailarinos, foram muito importantes.
E aí nós estreamos esse trabalho na Semana Dança Cariri e foi interessante porque foi numa noite das escolas de dança e era uma noite que já tinham passado pelo palco vários estilos de dança, então já tinha passado balé clássico, jazz, dança do ventre, sapateado, enfim, antes de nós éramos a última companhia a dançar e antes de entrarmos no palco, tinha acabado de se apresentar um grupo de dança de rua, danças urbanas, e a plateia estava enlouquecida. A plateia estava aos gritos, né, assim, ovacionando as danças urbanas, os saltos, os giros, os virtuosismos. E eu não tinha, assim, percebido, né, como é que esse espetáculo ia chegar nas pessoas. Porque até então a única coisa que eu estava preocupada era em colocar para fora tudo que eu queria falar, né? Tipo, eu não tinha pensado assim, tá, eu vou falar de tudo isso, mas como é que isso vai chegar nas pessoas? Não, muito. Eu era muito, digamos, eu me joguei assim, né? Muito crua nessa questão de direção, de entender, né, as imagens, a semiótica da coisa. Então eu não estava preocupada com isso. Como é que ia chegar nas pessoas? Eu realmente não estava. Eu sabia que ia chegar. Como? Não fazia ideia. E aí nós entramos no palco e começou o trabalho começa no silêncio. E começa justamente com a cena em que as respirações vão ficando mais ofegantes, mais ofegantes, mais ofegantes. E já teve aquele primeiro impacto na plateia. Eles começaram a rir, aquele primeiro incômodo. Então tinha gente que ria, tinha gente que soltava alguma piada, porque eu estava incomodado. E aí quando as cenas foram acontecendo, a energia foi baixando, eu sentia que era como uma onda que ia passando por eles, assim, uma onda de silêncio, de impacto. E o trabalho foi acontecendo, acontecendo. Na metade do trabalho você já não conseguia ouvir mais nada, a não ser os nossos movimentos e a música do trabalho.
Bom, e aí ao final, né, do trabalho, depois a penúltima cena é esse duo em que ele foi criado na minha imagem, na minha imaginação de reencontrá-lo em alguma dimensão, em algum céu, em algum lugar. E me dando uma nova oportunidade de poder tocá-lo, de poder abraçá-lo, de poder conversar com ele. Então, durante esse duo que eu danço com o Thiago, é uma nova oportunidade de vê-lo que eu me dou. E foi a dança que me proporcionou isso. Foi a dança que me proporcionou viver esse momento e compartilhar com tanta gente que estava ali assistindo.
Depois desse duo, eu volto, a última cena é um retorno à realidade, em que todos os bailarinos entram em cena e eles abraçam o vazio. Mas em algum momento eles conseguem se abraçar. Mas eu não, porque naquele momento eu entendi que não importava o que eu fizesse, eu ia sempre estar sozinha. Porque ninguém, nunca, não importava o quanto eu explicasse, não importava o quanto eu falasse, não importava o quanto fosse minucioso, ninguém ia sentir o que eu estava sentindo da forma que eu estava sentindo. Então eu termino em palco, sozinha, imaginando que eu estava abraçada com o Maílson, o nome do meu então namorado na época, né, antes de falecer, e nós dançávamos sozinhos, mas em palco só tava eu. Quando o trabalho terminou, a plateia estava totalmente em silêncio. Os aplausos eles foram começando assim também, como essa onda aos poucos, lentos, até que se intensificaram e foram muitos aplausos. Que bom, porque o nosso trabalho tinha sido muito duro, de verdade, assim. A gente realmente se debruçou sobre isso, não só eu, apesar de ser a minha história, mas os bailarinos foram acessando também as suas dores, né? Durante esse trabalho, acessando as minhas dores e as deles. Então foi um trabalho realmente muito difícil, mas muito bonito. E a plateia se entregou, assim, ela foi levada junto. Acho que eles estavam sem defesa para receber esse trabalho. Foi muito interessante a reação deles ao final. E aí, nesse momento, eu entendi que aquilo impactava. Aquilo que eu estava falando impactava. Então, tinha gente chorando, assim, de cantinho de olho, uma lágrima escorria, mas todos muito emocionados. Então, aquilo realmente me fez sentir, chegou. As pessoas estão me vendo. Eu consegui ampliar, como se aquilo que tivesse só dentro de mim tivesse sido ampliado para uma coisa muito maior do que eu. Então foi muito bom perceber aquilo, sentir aquele impacto, sentir que algo daquela dor, daquela tristeza, mas que também, mas daquele amor tinha nascido. Era uma homenagem, como eu falei,
era uma homenagem que Mailson merecia. Ele me fez feliz. Ele foi o meu primeiro amor, ele foi o meu primeiro namorado, ele foi a minha primeira descoberta e foi muito amoroso, foi muito dedicado, foi muito gentil e ele merecia essa homenagem e eu não tinha outra forma de homenageá-lo a não ser com a minha dança. Bom, falar do Sem Mim hoje, falar do Em Mim hoje, perceber que apesar de todos esses sentimentos difíceis, tristes, é perceber que desde o início eu falava de amor. E hoje, né, quase 11 anos depois, perceber onde esse amor foi chegar, onde essa homenagem a uma pessoa tão amada e tão amável e que me amou tanto, fez chegar. Então, assim, é uma força que existe. O Mailson vai viver nesse trabalho para sempre. Enquanto as pessoas lembrarem, as pessoas que assistiram lembrarem desse trabalho, enquanto as fotos estiverem por aí, enquanto os vídeos estiverem aí, enquanto vocês estiverem assistindo, vocês vão lembrar que esse trabalho foi feito por uma pessoa que amou, uma pessoa que viveu, uma pessoa que foi feliz, que me fez feliz e que todos esses atravessamentos chegaram até você que está me vendo agora. E então foi sempre o amor. Foi amor do início ao fim e além. Esse além que está reverberando aqui em todos nós. Então, com muita doçura, com muita alegria que hoje eu consigo me emocionar falando desse trabalho, mas uma emoção de gratidão, uma emoção de ser grata por a dança estar na minha vida, ser grata por isso tudo ter acontecido. Estranhamente, em algum momento a gente passa a agradecer por entender que aquilo nos transforma. E aquilo me transformou e foi tão bom ser transformada, porque eu toquei tantas outras pessoas com esse trabalho. Eu toquei, eu emocionei, eu fiz tantas pessoas voltarem-se para si, se olharem mais perto. Então a dança me trouxe esse presente de ressignificar tudo isso e deixar essa ausência, essa saudade tão carinhosa, tão... Eu acho que eu não tenho palavras, assim, eu não consigo encontrar uma palavra para descrever, mas uma ausência que não machuca mais, que faz um carinho no rosto e que diz: saudade também é movimento. Saudade nos faz mover, nos transforma, nos melhora, nos atravessa, nos toca.